Fala galera, beleza? Professor Theo de volta, e se você quer aprender física, está no lugar certo. Tive afastado um tempo aí porque estava de férias e o computador em manutenção. Tá? Peguei o computador ontem e agora vamos trabalhar. Como aí no comecinho de agosto temos a prova da EFON, que é uma prova bastante interessante, vou por essa semana aí passar algumas resoluções de algumas questões da EFON com vocês. Não é só resolver a questão, é estudar a questão, entendeu? A gente usa a questão para a gente fazer uma repassada na matéria. Não vamos sair aí só resolvendo a questão, não se trata disso. Tá legal? Uma prova da EFON. Comecinho de agosto, 3 e 4, né? Se eu não me engano. Então é uma semana, né? Uma semana e meia aí para rever, estudar algumas questões da EFON. Tá legal? E em seguida a gente vai fazer depois Escola Naval, porque a Escola Naval também está perto, e depois SpaceX, que é um pouquinho mais para frente, meados de setembro. E tem novidades que depois eu conto direitinho para vocês. Vou montar um curso de física, apenas de física, voltado aí para algumas carreiras militares, tá? Mas sem mais delongas, vamos para a questão da EFON que eu vou resolver com vocês hoje. Legal? Bora lá! Então é isso, galera. A questão da EFON que eu vou resolver, a EFON 2025, foi a prova de 2024 para ingressantes em 2025. Tranquilo? E qual é a questão, professor? Eu comecei pela questão 38, a primeira é a 21, porque achei essa questão 38 bastante interessante, uma questão de dinâmica, então nós vamos aqui estudar essa questão. Não é resolver exercício, é estudar em cima dessa questão um pouco da dinâmica, por exemplo, aí, que é o nosso caso. Tá legal? Então aqui nós temos o seguinte, questão 38. Uma corrente com 20 metros de comprimento e densidade homogênea que está apoiada sobre a superfície sem atrito da figura é arremessada horizontalmente a 2 metros por segundo. Então imagine que essa corrente está correndo aqui sobre um plano horizontal a uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Constante, não tem atrito, nenhuma resistência. A corrente nunca perde o contato com a superfície e sempre se mantém esticada. Quando uma porção de 10 metros de comprimento da corrente está sobre a parte inclinada, cujo ângulo com a horizontal é de 30 graus, sua velocidade possui módulo de... Então olha que interessante, ele joga uma corrente que sai deslizando por um plano horizontal e cai num plano inclinado. Essa corrente tem 20 metros e uma velocidade de 2 metros por segundo. Depois que ela entra no plano inclinado, a parte dela que entra no plano inclinado começa a ter uma componente do peso, né, puxando ela, acelerando ela na direção do plano inclinado aqui. Correto? Então quando ela chega aqui, começa a ter a ação de uma força que vai acelerar, que é a força-peso. Só que veja que esse peso que vai acelerar, ele é variável. Então aqui fica difícil da gente aplicar as leis de Newton, né? Porque você quer aplicar as leis de Newton, escrever a equação F igual a ma. Só que a força que vai acelerar ela, que é a força-peso, ela é variável. Por quê? Quando essa corrente entra, o primeiro elo aqui no plano inclinado, é só o peso dele que está acelerando toda a corrente. Quando entra o segundo elo, agora eu tenho já o dobro do peso. Quer dizer que a força que está acelerando aí esse corpo na direção do plano inclinado, o famoso Px, que a gente cansou de estudar plano inclinado e fazer isso, essa força é variável. Então usar aqui as leis de Newton aqui fica um pouquinho complicado. Mas nós vamos fazer por energia, conservação de energia. Galera, é importante a gente saber conservação de energia mecânica. Não sabe, não dá nem para ir para a prova, né? Então vamos lá, como é que a gente vai resolver essa questão? Bora lá. Então aqui está a situação, eu vou fazer o seguinte, ele quer saber a velocidade que tem essa corrente, que está a 2 metros por segundo sobre o plano horizontal, quando metade dela, né, 10 metros, já estiver no plano inclinado. Então eu redesenhei isso para a gente visualizar melhor, tá? Então eu tenho a metade da corrente, 10 metros sobre o plano horizontal e metade da corrente no plano já inclinado. Como a corrente é homogênea, a gente pode trabalhar com o seu centro de massa. Eu posso dizer que esta parte que está aqui, ó,
Tenho 10 metros sobre o plano horizontal e 10 metros no plano inclinado. Como ela é homogênea, bem no meio, né? 5 metros para cima, 5 para baixo, bem no meio, tendo aqui 10 metros, é o centro de massa. O corpo é homogêneo, o centro de massa fica bem no seu centro geométrico, né? Aqui está o centro de massa. Eu vou considerar como se esse corpo todo fosse apenas esse ponto, tá? Para a gente poder pensar no movimento deste ponto, ok? Isso pode ser feito, né? E é mais fácil de fazer quando o corpo é homogêneo. Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aí. Tá legal? Esse centro de massa caiu uma alturazinha aqui, ó, que eu marquei aqui pontilhado, esse centro de massa. Eu preciso saber quanto que esse centro de massa caiu para usar a conservação de energia. O que eu vou pensar? Que no início eu tinha uma energia cinética, tá? E depois, devido à queda do corpo, o trabalho da força-peso, essa energia cinética aumenta. Você pode usar o teorema da energia cinética se você quisesse. Eu vou usar a conservação de energia. Eu vou explicar melhor. Então, ó, a corrente vem vindo, mas eu quero saber qual é a velocidade dela depois que o centro de massa desta parte caiu uma altura h. Vamos ver que altura ele caiu primeiro? Vamos dar uma analisada que altura ele caiu. Então eu redesenhei esse trecho aqui, tá? Redesenhei esse trecho aqui. Mas eu quero pegar só essa parte do triângulo. Lembra que a corrente tem 20 metros e metade dela está no plano inclinado. Então o centro de massa, metade dela é 10 metros, o centro de massa está aqui 5 metros. Né? 5 metros para cima, 5 metros para baixo. Tá legal? Eu quero saber a altura que o centro de massa caiu. Tá legal? Tranquilo? O ângulo do plano aqui inclinado é de 30 graus e aqui é 5 metros. Eu vou repetir mais uma vez por que é 5 metros. Porque a corrente toda tem 20, tá? E eu tenho metade da corrente no plano inclinado. Ah, professor, então é 10. Sim, mas o centro de massa desses 10 metros está bem no meio. Então esse centro de massa desceu apenas 5 metros. Eu consigo trabalhar com o centro de massa. Bom, eu sei que um cateto oposto é sempre igual. É sempre calculado pela hipotenusa vezes o seno do ângulo. Você lembra lá, né? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então essa altura que ela desceu é o cateto... Essa altura que ela desceu, que é o cateto oposto, é a hipotenusa vezes o seno do ângulo. Seno de 30 é meio. 5 vezes meio é a metade de 5, né, galera? É 2,5 metros. Isso quer dizer que o centro de massa dessa parte desceu só 2,5 metros. E agora eu vou aplicar para vocês conservação de energia mecânica. Tá? Bem sossegadinho, né? Vamos lá? Tá aqui. Conservação de energia mecânica. O que eu tinha antes, né? O que eu tenho? Eu tenho uma energia cinética e a energia potencial em relação a esse ponto. Correto? Em relação à queda dela, que é uma queda, ela vai descer exatamente 2,5 metros. Então, essa corrente tinha uma energia cinética, mv² sobre 2, mais uma energia potencial em relação a esse ponto, que é esse centro de massa que desce 5 metros, que é metade da massa, né, galera? Porque quem desce é só metade da corrente. Então, metade da massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, energia cinética, mv² sobre 2, energia potencial gravitacional, mgh. Por que está dividido por 2, professor? Porque só metade da massa dessa corrente desceu, ok? E isso aqui vai ser, no final, a energia cinética do sistema. Então, o sistema caiu, metade dele caiu, metade dele, m sobre 2, caiu de uma altura h. Correto? Então, agora aqui você corta m, corta 2, corta m, corta 2, corta m, corta 2, e você tem algo assim, ó. Certo? Ficou v², m sobre 2 foi embora, é igual gh mais gh, desculpa, porque m sobre 2 foi embora, igual a v' ao quadrado, e m sobre 2 foi embora. Aliás, v', né, galera? Esse v é a velocidade que a corrente tinha, tá? E depois que ela desceu essa altura h, essa aqui é a velocidade que ela passou a ter, ok? Então, vou repetir mais uma vez. Energia cinética mais a energia potencial gravitacional se transformou depois da queda na energia cinética de toda a minha massa, com uma nova velocidade que eu chamei de linha. A velocidade que ela tinha antes da queda era v, depois da queda v'. A energia do sistema
antes de descer, a energia do sistema depois que desceu a altura H, mas desceu apenas o centro de massa desta parte. Tá legal? Dúvida você, né? Aproveita aí, para um pouquinho, curte, compartilha, se inscreve no canal. Assunto extremamente importante, exercício muito diferente do que alguns estão acostumados a ver, tá ok? E se você ficou com dúvida, entra aí, né? Faz uma perguntinha, entre em contato. Eu vou fazer um curso voltado aí para essas carreiras militares e você vai gostar. Espero que você não precise, né? Se você vai prestar EFON agora, espero que você não precise, que você tenha sucesso. Agora só por número, né, galera? Essa velocidade era 2 metros por segundo, a gravidade 10, a altura que esse centro de massa cai, eu calculei, é 2,5 metros. Essa aqui é a velocidade que ela passou a ter. Aí se você calcular 2 ao quadrado, 4, 10 é a gravidade, a altura que ela desce é 2,5, isso dá 25, com mais 4, 29. Essa velocidade linha tá ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada. Deu raiz de 29. Então a velocidade é raiz de 29 metros por segundo, que está na alternativa A. Beleza, galera? Espero que tenha gostado. Curte, compartilha, se inscreva aí no canal. Valeu, galera. Abraço.